Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Ainda falando um pouco sobre modelagem e prototipação, nesta aula nós vamos entender como a modelagem e como a prototipação podem auxiliar no processo de desenvolvimento de software. Então, nós já vimos que o desenvolvimento de software é uma tarefa bem complexa e que requer um planejamento cuidadoso e uma compreensão muito clara dos requisitos do sistema. Então, o que o sistema vai fazer, o que deve conter, quais que são as premissas e etc. E aí nós já vimos também que as ferramentas de modelagem e também a prototipação, elas possuem papéis fundamentais porque desempenham um papel essencial no processo. Então, permite que as equipes capturem e também permite que as equipes visualizem e validem os requisitos de forma eficiente. Então, de certa forma, o que nós veremos aqui? Nós exploraremos o uso das ferramentas de modelagem e também de prototipação e verificaremos como que elas podem auxiliar em todas as etapas do desenvolvimento de software. Então, como que ela vai nos ajudar aí no cotidiano, nas tarefas, nos deveres do dia a dia, até que o desenvolvimento do software seja feito. Então, a importância das ferramentas de modelagem. Bom, nós já vimos que as ferramentas de modelagem elas fornecem de maneira estruturada e visual uma representatividade dos requisitos do sistema. Então, nós vimos na aula anterior que existem ali diversos tipos de diagramas. Alguns diagramas eles permitem que nós consigamos visualizar o que os atores e o sistema faz, qual é a interação entre os usuários e a ferramenta. Nós também conseguimos visualizar entre diagramas quais são ali as atividades entre os objetos, então vai adentrando dentro do sistema quais que são as atividades que acontecem entre um objeto e outro, né? Desde quando o usuário faz o login dentro da ferramenta, qual que é o processo da verificação do login, aonde que esses dados estão, como que eles são verificados, qual que é a forma que se verifica se é existente ou não, se é válido ou não, e aí as mensagens que é dita, né? Se não existe ou se está errado aquele usuário e senha, existe uma mensagem de erro. Se por um acaso existe o login para uma tela inicial e assim sucessivamente. Então nós sabemos que alguns benefícios dessas ferramentas incluem isso que eu já falei, além do que está anotado aqui. Então, tem uma comunicação efetiva, porque os diagramas eles permitem que os membros das equipes, os stakeholders, eles compartilhem e tenham uma compreensão comum dos requisitos, reduzindo os mais entendimentos e as ambiguidades. Aqui nós já falamos em aulas anteriores, né? Então, o diagrama ele serve para ter uma representatividade ilustrativa daquilo que está em texto, que muitas vezes a pessoa ela não tem uma interpretação textual tão boa, ela não gosta de ler, às vezes ela tem dificuldade de leitura. Então, a forma visual é a forma mais comum e mais fácil de entendimento. Nós sabemos disso até por conta de história, né? Então, os primeiros registros históricos dos humanos, nós sabemos que existiam desenhos para comunicação. Então, a parte ilustrativa para o ser humano é mais fácil do que a parte textual, sim. Segundo é a análise e a validação. Por quê? Através da modelagem, é possível identificar problemas potenciais e inconsistências nos requisitos, permitindo os ajustes do desenvolvimento. E o terceiro é a maior abstração. Por quê? Diagramas possuem uma visão mais abstrata do sistema, permitindo que a equipe se concentre nos aspectos mais relevantes sem perder detalhes técnicos. E aí, assim como nós temos as importâncias das modelagens, nós também temos as ferramentas. E aí, isso nós já vimos na aula anterior, né? Então, temos o diagrama de caso de uso, temos diagramas de sequência, temos diagramas de classe, temos diagramas de estado, e entre eles nós temos outros que completam 14 diagramas ao todo. Já o papel da prototipação, que seria aqui, olha só. Prototipação nós vimos que é uma técnica que envolve a criação de modelos ou simulações entre os sistemas antes da implementação final. Então, nós sabemos que, de certa forma, é uma POC que nós reproduzimos para o cliente ele entender e também interagir com aquilo e verificar a aderência, impacto, satisfação e etc.
E aí nós temos aqui alguns tópicos também, que é o quê? Obter feedback dos usuários. Por quê? Os protótipos permitem que os usuários finais interajam com o sistema antes da construção completa, fornecendo feedback valioso para o refinamento. Então, nós tiramos aquelas rebarbinhas antes do desenvolvimento para ter algo mais amplo, mais completo e mais robusto. Nós também temos a validação dos requisitos, porque ao testar o protótipo com os usuários, é possível verificar se os requisitos, aqueles que foram levantados, definidos como funcionais, não funcionais, desempenho, requisitos de segurança, requisitos de usabilidade, etc., eles foram compreendidos corretamente por nós, quem levantamos eles ou não. Então aqui nós conseguimos saber se nós estamos indo pelo caminho certo ou se nós, ao decorrer do desenvolvimento do projeto, desviamos por algum motivo o percurso. Nós também temos a redução dos riscos e dos custos, isso daqui eu já falei também. Por quê? Identificar os problemas e as necessidades não atendidas nos estágios iniciais, evita retrabalho e reduz custos dos projetos. Então, nós sabemos que o desenvolvedor ele leva um tempo, que as coisas são complexas para ser desenvolvidas, e se você tem requisitos mal levantados, você obviamente tem um risco maior, porque você já vai ter coisas feitas, você vai ter retrabalho para refazer ou remoldar, ou para corrigir, e o custo acaba sendo maior, porque aquele tempo em que ele vai refazer, no caso o desenvolvedor, aquele tempo em que ele vai refazer aquilo que já era para ter sido implantado de forma devida, ele poderia estar em um outro projeto, ou a empresa poderia estar fazendo o pagamento dele, o dia a dia, né? As horas trabalhadas para um outro recurso, por exemplo. Então, tudo isso daqui é importante e está nas mãos do analista de requisitos. E aí os tipos de ferramentas de prototipação que nós temos é a prototipação de baixa fidelidade, que aí eu já mencionei, né? Os wireframes, que são esboços simples para a representação da estrutura do sistema. E aí por que ele é bem utilizado? Porque ele é rápido de criar e são ideais para início de processo de prototipação. Então esse daqui é um carinha que você vai, de certa forma, conseguir fazer a interação do protótipo com os stakeholders e você não vai levar tanto tempo para desenvolver, para apresentar e testar juntamente a ele. Então, por isso que ele é bastante utilizado. Mas aí tem um problema, por quê? Porque ele é de baixa fidelidade. Então, assim, ele é como se fosse um rascunho de pão. Literalmente, ele é o básico do básico, as premissas necessárias e apenas isso. E aí nós também temos a prototipação de alta fidelidade, que aí o negócio já fica um pouco mais detalhado, fica visualmente mais bonito, e aí você já coloca uns enfeites no pavão e etc. E aí você também tem ferramentas avançadas para isso, e é possível criar protótipos interativos, já que se assemelhem muito ao produto final. Então aqui você já vai, talvez, definir tipo de letra, qual que vai ser o tamanho, quais que vão ser as cores, onde que vai ficar o logotipo, qual que vai ser o tamanho da tela, se vai ser um tipo de sistema responsivo ou não, e tudo isso você consegue definir. Só que aí entra aquele contexto, por ser de alta fidelidade, você acaba também tendo de dedicar mais tempo na construção, acaba sendo um pouco mais complexo, um pouco mais demorado. E aí você também tem de ter a malícia, da mesma forma que eu falei em aulas anteriores, aqui existe a malícia de saber quando que você consegue utilizar um e quando vai dar para utilizar o outro. Geralmente, né, por conta de falta de tempo, por bem dizer, então, muitas tarefas, falta de tempo, projeto em andamento, tem que validar, tem que corrigir, tem que versionar a documentação, tem que acompanhar cliente, tem que fazer brainstorm, tem que fazer entrevista, tem que colher feedback, tem que fazer teste, tem que testar a ferramenta, você acaba não tendo muito tempo. Então, a maioria das vezes, a maioria dos casos, a prototipação de baixa fidelidade acaba sendo mais usada do que a alta. Mas se você tem uma equipe maior, cada pessoa que é dedicada como analista de processos ou analista de requisitos tem o seu papel, tem a sua casinha ali separada, aí as coisas ficam mais fáceis. Poxa, eu tenho 3 analistas de requisitos dentro do meu time e todos eles estão tendo a participação no mesmo projeto. Vou definir tarefas. Então eu consigo, por exemplo, dedicar uma analista de requisitos para fazer uma prototipação de alta fidelidade, enquanto os outros 2 tocam outras coisas, por exemplo. Então,
A comunicação, como já foi mencionado em aulas anteriores, fundamental também até no contexto interno, né? Delegar tarefas, trocas de informações, passagens de bastões, conhecimentos e afins. E o quinto, benefícios e desafios do uso de ferramentas de modelagem e também das ferramentas de prototipação. Então, benefícios: comunicação efetiva, análise e validação, maior abstração, feedback dos usuários, redução de riscos e também redução de custos, beleza? Que nós somos beneficiados ao usar as modelagens e também ao fazer a usabilidade das prototipações. Agora, quais são os desafios? Esforço inicial para atender e dominar as ferramentas, necessidade de atualizar os modelos e protótipos conforme os requisitos evoluem. Aqui entra a dor ou o calo no pé da maioria das pessoas que atuam. Por quê? Já mencionei em aulas anteriores que é fundamental não apenas você fazer detalhado ou da forma devida no início do projeto, mas você, ao decorrer do projeto, à medida em que ele é sendo tocado, fazer o acompanhamento, os ajustes, as validações. Então, existe o conceito de versionar a documentação, versionar a modelagem do caso de uso. Então, o usuário ele retirou uma premissa, acrescentou outra, o escopo do projeto mudou. Tudo isso que tiver de alteração ao decorrer do projeto, entrou nova funcionalidade, retirou outra e assim sucessivamente, é necessário atualizar nos documentos. Então você não vai atualizar apenas no documento textual, você também precisa fazer a atualização disso na modelagem, ou seja, no diagrama que você usou para fazer a ilustração disso, e você também vai precisar fazer a atualização na prototipação. Então por quê? Se você criou um protótipo que tem um recurso e ele já não é mais existente, você tem que retirar ele de lá. Até porque, como eu já comentei, o usuário ele gosta muito de achar problema e de, principalmente na entrega do projeto, falar que tá faltando XPTO de coisas ou que ABCD não está funcionando da maneira que deveria ter. Então, se você deixar algumas coisas que existiam e já não existe mais e chega lá no término ele acaba olhando, ele vai perguntar por que que não tem. Poxa, mas estava no protótipo, por que que não tem agora na versão final? Então você tem que ir atualizando tudo isso para evitar esses gargalos também. Bom, então o uso das ferramentas de modelagem e prototipação são essenciais para garantir o sucesso do desenvolvimento de software, porque permitem uma compreensão clara dos requisitos, possibilitam validação com os usuários e ajudam a evitar problemas e retrabalhos mais tarde no processo. Ao adotar essas ferramentas em prática, as equipes podem aumentar a eficiência, melhorar a colaboração entre membros e stakeholders e entregar produtos de software que atendam às expectativas dos usuários e os objetivos do negócio, ou seja, agregar valor para a empresa também. Bom, galera, essa foi mais uma aula, fechando mais um módulo do nosso curso de análise de levantamento de requisitos de software. Espero que vocês tenham entendido e principalmente que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui, fica com Deus, até breve.